Está no ar TCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e o tema do podcast de hoje é Venha o Teu Reino. E quem vai estar participando desse episódio é o Marcelo Arantes de Oliveira. Ele é presbítero na Igreja Metodista Wesleyana em Monte Castelo, Volta Redonda. Licenciado em Matemática pelo Centro Universitário Geraldo de Biasi, cursando Teologia na Uninter. Ele é diretor técnico na Escola Estadual Amaury César Vieira, FATEC, de Volta Redonda. E ele é professor no curso de Sistemas de Informação da UGB. E aí, Marcelo, tudo bem com você? Tudo bem, estamos aí, tudo certo. Trabalhando muito aí através da internet? Nessa tempo de crise, né? Medidas desesperadas, como diriam outros, né? Estamos aqui direto trabalhando de casa. É isso aí. Eu tenho percebido aí que agora que a gente entrou nesse período de quarentena, como disse um amigo meu, eu sempre estive em quarentena. Minha vida sempre foi uma quarentena. Só não sabia, né? Só não sabia. Mas, Marcelo, a história, né, de uma forma geral, ela nos ensina que todo império, um dia ele cai. Todo império que um dia ele se levantou, e essa tem sido a tônica de toda a história humana, né? Todo império que se levantou, de alguma forma, caiu. Inclusive aqueles que ninguém imaginava, né, que iria cair em sua plenitude. Os mais poderosos. Poderosíssimos, né? Como o romano, né, por exemplo, caiu. Caiu um dia, né? E isso esse dado histórico, né, ela nos mostra que o nosso coração ele não deve descansar nos reinos humanos, né? Os nossos olhos e os nossos corações, eles devem estar sempre postos no reino de Deus. Amém. Essa é a ideia, porque esse reino não vai cair, né? Não vai cair. Né? Sempre cresce, sempre avança, né? Pode haver perseguições, pode haver difamações desse reino, mas esse reino, a história nos mostra que ele sempre permaneceu de pé. Né? Sim. Hoje mesmo eu estava vendo um versículo em Mateus 11, dizendo que o reino de Deus ele sempre foi confrontado com violência, mas ele sempre sairá vitorioso. Amém. E isso foi o que Jesus ele ensinou os seus discípulos a suplicar, né? Pelo estabelecimento definitivo desse reino, né? Sim. É o trecho da oração do Pai Nosso, né? Que fala, olha só, venha o seu reino, né? Venha o seu reino. Ou seja, que esse reino se estabeleça de maneira plena, né? Que todas as pessoas possam enxergar esse reino e a maioria delas possa ter o seu coração mudado, transformado, né? Para enxergar o poder de Deus. Amém. Bem, daqui a pouco o Marcelo vai estar falando com vocês, mas antes, deixa eu passar alguns recados aqui. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, nós estamos também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Todas nessas mídias sociais, você pode nos encontrar através do nome Teologicamente Oficial. Então você digita lá em qualquer uma dessas plataformas que você vai encontrar o Teologicamente. Aí você pode nos acompanhar mais de perto. Você pode ajudar esse projeto comprando os nossos livros na nossa estante virtual. Eu vou deixar o link abaixo desse episódio para você ter acesso à nossa plataforma digital de livros. Então, cada vez que você adquirir um livro da nossa estante virtual, você, de certa forma, vai estar ajudando esse projeto. É muito importante a sua colaboração, porque assim, cada vez mais nós podemos melhorar ainda mais o conteúdo que nós podemos entregar para você. Então, a sua ajuda é muito importante. Você pode acompanhar ainda mais o Teologicamente de perto. Eu vou deixar um número de WhatsApp aqui abaixo desse episódio também, para você estar entrando em contato conosco. Basta mandar uma mensagem, eu quero receber podcast, que toda vez que sair um episódio novo, nós vamos mandar diretamente para o seu WhatsApp o link do episódio e um pequeno trecho desse episódio
para você estar, assim que sair o episódio, nós mandamos para você, e assim você pode ficar ser notificado mais rapidamente de cada episódio. Então eu espero a sua mensagem. Você pode mandar também a sua sugestão de temas. Você pode mandar lá também, se você pode mandar também o seu comentário de algum episódio que a gente já gravou, já tenha gravado aqui. E é muito importante a sua participação. Bem, e nós estamos dando sequência, continuidade à nossa série da oração do Pai Nosso. Esse aqui já vai ser o 4º episódio dessa série da oração do Pai Nosso. Se você está ouvindo aqui esse primeiro episódio, você pode ouvir os episódios anteriores para ficar por dentro dessa série da oração do Pai Nosso. Daqui a pouco a gente vai estar dando continuidade a esse nosso bate-papo aqui, então não saia daí porque a gente volta já. Olá pessoal, aqui quem fala é o Willy do Resenha Teológica e esta é minha indicação de livros para o Teologicamente. Eu quero indicar para vocês que é o livro Autoridade Bíblica Pós-Reforma, resgatando o sola segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples, da editora Vida Nova, aí do autor Kevin Van Hooser. Neste livro, o Van Hooser ele vai traçar para a gente aqui cada um desses solas, ponto a ponto, explicando o que significa este sola, qual que foi o impacto deste sola na história da igreja, o que os reformadores queriam dizer com este sola, e ele finaliza cada um dos capítulos trazendo uma aplicação desses solas para a gente hoje. É um livro excelente, editora Vida Nova, Kevin Van Hooser, Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Essa foi a minha dica literária de hoje. Acompanhe minhas redes sociais, só você procurar Resenha Teológica no Instagram e no YouTube. Até a próxima! Teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Muito bem, estamos de volta. Então vamos estar dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, a nossa conversa a respeito da oração do Pai Nosso. E como dito, o nosso convidado de hoje é o Marcelo. A palavra de Deus, ela nos diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou começar te perguntando, Marcelo, essa ideia do reino, como era essa ideia do reino no Antigo Testamento? A ideia do reino, eu acho que é importante a gente perceber que existem diversas áreas de estudo, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia. Uma dessas áreas nós chamamos de teologia bíblica. E as pessoas que estudam teologia bíblica, elas tentam encaixar toda a história da Bíblia em um determinado assunto. Então, você vai encontrar pessoas que falam de toda a história da Bíblia a partir das promessas de Deus. Você vai encontrar pessoas que vão falar sobre toda a história da Bíblia a partir das alianças que Cristo fez, que Deus fez durante o tempo. Você vai encontrar algumas pessoas que escrevem como foi a revelação de Deus durante o tempo. Algumas pessoas vão falar que é Jesus sendo falado o tempo inteiro, embora todos esses citem Jesus como como pessoa central, personagem central. Nem todos falam que ele é o centro, de fato, né? Ele é o personagem, mas esse personagem lida com a história, né? De alguma forma. E tem alguns teólogos importantes que falam que a história da Bíblia na verdade, a história do irrompimento do reino. Esse irrompimento do reino de Deus, ele vem lá da criação de Adão. Quando Deus fala assim, olha, haja luz e o homem domine sobre a terra. Deus estava falando assim para o homem, olha, eu sou o rei de tudo isso aqui, eu montei isso tudo aqui, eu sou o soberano sobre isso aqui, mas você, por favor, cuida disso. E a partir daí, o homem perdeu essa questão, essa condição, essa visão, quando o pecado o atingiu. E aí Deus passa a tentar restabelecer isso de alguma forma, né? No seu grande plano. E aí a primeira vez que a gente vê, por exemplo, isso de maneira mais contundente lá no que a gente chama de nos 10 mandamentos.
Quando a gente fala dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos eles fazem parte de um conjunto de versículos, ou, na verdade, o capítulo de 19 ao 24 de Êxodo, é o livro da aliança. E o livro da aliança, ele basicamente é um tratado entre rei e vassalo. Esse tratado, ele determina algumas regras e determina algumas atividades que o vassalo tem que ter com relação ao rei. O rei determina que vai cuidar do vassalo, que vai tratar de todas as necessidades desse conjunto de pessoas. Entretanto, essas pessoas devem obrigação a esse rei. E assim o povo de Israel se formou a princípio. Então, veja, a relação de Deus com Israel, quando Israel se forma, de fato, é a relação da criação de um povo que ia trazer novamente a ideia de reino. Então, a aliança que é feita no Sinai, a aliança com Moisés, as que nós chamamos de aliança sinaítica, ela é feita da seguinte forma: Deus apresenta um conjunto de leis para o povo. E o povo fala assim, não, nós concordamos com essa lei. Para a gente transformar isso em nação, em um reino, nós precisamos de lei, pessoas, uma cultura que é desenvolvida no deserto, quando eles vão caminhando para Canaã, para a terra prometida, e a terra que é lhes dada. E aí aqui já é um sinal do reino. E é interessante que quando eles entram nesse reino e Deus dá a terra para eles, eles se formam como uma nação, havia uma diferença entre a nação de Israel e as demais nações. A grande diferença que todos eles enxergavam é que não havia um rei pessoal. O rei de Israel era Deus. Uhum. Então, isso é um sinal de como a questão do reinado já existia. Entretanto, quando você pega Juízes, o povo, a história de Josué conta a história da conquista do povo. E quando você lê Juízes, você vê a história do afastamento do povo de Deus. E quando chega no último capítulo de Juízes 21, 25, se eu não me engano, se a memória me serve bem, está escrito lá assim: não havia rei em Israel, e por isso o povo ficou disperso. O que esse versículo me mostra é que Israel deixou de acreditar em um reino espiritual e queria agora um reino como os outros reinos, que o rei fosse um rei pessoal. Uhum. E a partir daí, dessa história, ela vai se desenrolando nos reis, que Deus fala assim, não, tudo bem, se vocês querem reis, tenham reis. E ele faz uma aliança com Davi, que é do reino de Judá, que é uma promessa que vem lá de tempos antigos, e estabelece um reino de Judá, com Davi reinando. E é interessante isso, quando Davi comete o pecado com Urias, e ele comete um erro muito grande, o profeta entra em cena. E ele fala assim, olha só, conta uma história, e fala assim, Davi, então, o erro que aconteceu nessa história aqui é o mesmo erro que você cometeu, e você merece morrer por isso. Ninguém falava assim com o rei. Rei nenhum. E aí a gente pensa o seguinte, que ainda havendo um reino pessoal, Israel estava ligado a Deus pelos profetas. Os profetas, eles tinham uma voz muito forte com relação aos reis. Então você tinha ainda uma entrada espiritual. E aí os profetas, eles começam a falar de um Messias que virá estabelecer esse reinado espiritual, enquanto Israel estava focado num reino pessoal. Essa história vai se desenvolvendo, os profetas vão falando o tempo inteiro, olha, nós precisamos voltar para o reino espiritual, nós precisamos voltar para o reino espiritual, até que chega João Batista falando o quê? É chegado o reino de Deus. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento ele conta uma história, que é a história de Israel, mas, paralelamente, ele vai dizendo, ele conta também da chegada de Israel como nação, a partir de um rei que é Deus, é um rei impessoal, e como Israel se afasta disso, deixando de crer nesse Deus impessoal, desejando um rei pessoal como as outras nações. Até que Cristo vem
né? E é engraçado, eu sempre quando falo essa história na escola dominical, o povo de Israel esperava um Messias o quê? Que seria um rei pessoal, que falasse que chegasse e destronasse o Império Romano, né? E aí vem Cristo falando de um reino que é totalmente diferente disso, né? É exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, porque a gente, como você falou, essa ideia do reino no Antigo Testamento, ela era mais voltada, assim, como você disse, esse reino material, esse reino físico, esse reino, vamos dizer, político de Israel, que eles queriam dominar os outros povos. Mas já no Novo Testamento, como você começou a falar, essa ideia muda, com essa ideia da chegada do reino de Deus. Até a gente vai ver que um dos motivos dos judeus rejeitarem Jesus foi porque ele não veio pregando um reino material, mas um reino aqui dessa terra, mas um reino espiritual, né? Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, a esperança que os israelitas tinham, e correta, a esperança correta, porque a esperança profética, é que o Messias viria para acabar com o maior mal que Israel tinha. E o israelita pensava que o maior mal que ele tinha era Roma. Uhum. O mal que ele tinha, de fato, era o pecado, não era Roma. É o pecado. Era o pecado. Então, Cristo veio para resolver o problema do pecado e trazer um reino em que você não precisa mais ficar no pecado. Você pode se afastar do pecado através do sangue de Cristo, né? Através do Messias. Uhum. Então, Israel estava perdido entre o material e o espiritual, porque sempre há em Israel alguns remanescentes, né? Isso aí é histórico. Mas eles estavam muito perdidos com relação a isso, eles estavam muito longe daquilo que de fato era a tarefa do Messias, que não era restabelecer somente, ou primariamente, ou sumariamente um reino material, mas principalmente restabelecer o contato do povo com Deus, porque o povo havia todo sido perdido. Né? E essa expressão ela demonstra que o reino havia chegado, né? Sim. No seu total cumprimento ali com a chegada do Messias. Então, quando Jesus fala assim, ó, quando lá em Mateus, eu tinha separado aqui até o texto, quer ver? Em Mateus 4,17, vou até abrir, Mateus 4,17, Jesus fala exatamente isso. Mateus 4,17. Se eu achar, estava separado. 4,17 diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Uhum. É chegado o reino de Deus. Uhum. Então, quando Jesus chega, ele inaugura o reino de Deus. É importante entender aqui que nós temos um problema, de fato, quando a gente lê. Porque existem momentos em que Jesus fala assim, olha, é chegado o reino de Deus. E existem momentos que ele fala, venha o teu reino. Umas vezes ele fala isso como um presente, uhum. e outras vezes ele fala que é um futuro. Uhum. E isso, muitas vezes, gera um pouco de dificuldade nas pessoas. Né? Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender o que é esse reino. Né? O que é o reino de Deus. E é um conceito que não é fácil, né, da gente achar na Bíblia. Porque não tem uma definição. Por exemplo, se a gente fala assim, o que é fé? Você vai lá abrir Hebreus 11 e vai estar lá definidinho. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a comprovação das coisas que se não veem. Pronto, está definido. Então, nós sabemos exatamente o que é fé. Agora, o que é o reino de Deus não tem algo definitivo. Nós precisamos juntar as coisas, precisamos sentar, precisamos entender isso. Né? Entender como esse reino de Deus ele se traduz para a nossa vida hoje, porque é chegado o reino de Deus, e se traduz para nós num futuro, uhum. porque venha o reino de Deus. Né? Isso é o que os estudiosos chamam de tensão escatológica. Né? É o do já e ainda não. E ainda não. Né? Nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não em sua plenitude. Isso. Qual é o significado dessa petição? O que Jesus ele quis dizer com essa petição, venha o teu reino? Ela demonstra assim, uma urgência, ela demonstra que quando ele venha o teu reino, é uma urgência ali nessa petição? Sim, eu acredito que exista uma urgência uhum. De atuação, na minha concepção.
Porque o que acontece? Vamos pensar no reino, né? Vamos pensar no reino. O reino ele precisa de ter algumas coisas, né? Ele precisa de ter um povo, conjunto de leis, uma cultura, né? E precisa de ter um local. Quando nós falamos de local, nós estamos falando de um reino que não está na terra, porque não nesse momento, né? Porque nós esperamos e aguardamos a volta de Cristo para que nós reinemos com Ele em seu reino estabelecido. A Bíblia diz até em 1 João, né? O mundo jaz no maligno, né? Mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Enfim, talvez nós não estejamos no local do reino. Mas é interessante porque o que acontece. Embora não estejamos, nós fomos parte do reino, porque nós fazemos parte de um povo que tem a mesma cultura, a cultura do reino de Deus. Essa cultura do reino de Deus, ela é estabelecida pelo sangue de Cristo. Uma vez que nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Ou seja, nós passamos a ser parte desse reino de Deus. Então, eu tenho um amigo que ele é de País de Gales. E ele esteve aqui em casa e a gente estava conversando há algum tempo atrás, e ele dizia o seguinte, se ele está aqui, mas se estourasse uma guerra, ele tinha que ir para lá. Porque ele é cidadão galês. Ele está no Brasil e ele tem atividades aqui, estava, né, não está mais, estava no Brasil, tinha as atividades dele aqui e tudo, mas antes de tudo ele era um cidadão galês. Nós, da mesma forma, nós somos brasileiros, temos as nossas atividades, seguimos as leis aqui, mas a nossa cultura é uma cultura de cidadão do céu, celeste, né? Só que nós estamos aqui como embaixadores, vamos dizer assim, embaixadores. Nós estamos em outra terra falando desse reino e para que esse reino seja estabelecido nas pessoas. Somos estrangeiros, né? Gente, verdadeiros estrangeiros. Exatamente, estrangeiros. Isso, trazendo a essas pessoas um conhecimento, falar, olha só, existem dois reinos, o reino das trevas e o reino dos céus, o reino de Cristo. Você não precisa mais ficar no reino das trevas, que é regido pelo pecado. Não precisa mais. Nós temos hoje o sangue de Cristo que pode te libertar disso e trazer você para o reino de luz. Veja Colossenses, lá em Colossenses 1, 13, 14. Está assim, ó. Colossenses 1, 13, 14. Está assim. 12, 13, na verdade. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos transportados, mudados, transformados. Para quê? Para levarmos esse amor para as outras pessoas. E para que essas pessoas também possam ser filhos ou servos ou co-irmãos conosco no cidadão, no reino dos céus. Então, essa urgência é para que outras pessoas sejam atingidas, que o reino dos céus venha a essas pessoas. Essa é uma dos motivos. E o outro motivo que eu vejo, mas aí eu acho que a gente precisa amadurecer mais a ideia, é o Maranata, né? Venha ao seu reino, ou seja, Maranata, vem, Senhor Jesus, né? E até porque também pelo contexto, a gente poderia dizer, de opressão que eles viviam por conta de Roma, como você falou, né? E havia essa tensão da chegada do reino, da chegada do Messias, do libertador, né? Sim. Então, a conversa, o discurso, ele era uma conversa séria. Porque enquanto as pessoas estavam ali querendo a libertação de Roma oprimindo, e aí vem alguém falando assim, olha só, venha ao reino de Deus. Alguns, eu tenho impressão, não está escrito na Bíblia, mas eu tenho a impressão que alguns ali falam assim, ó, quando é que a gente vai pegar as armas para a gente ir para dentro desses romanos? Porque nós estamos querendo esse novo reino aí. Né? Um reino sem opressão, com amor, em que todo mundo tenha umas coisas divididas. É interessante que no contexto longo, né, dessa oração é o contexto do Sermão do Monte. Isso. E aí ele vem falando dos pobres, das necessidades, de como as pessoas devem ser atendidas.
E Roma não estava nem um pouco preocupado com isso. É. Né? Então ele vem com um discurso que vai de encontro com aquilo que Roma prega. Né? Mais tarde, né? Porque isso E até mesmo os próprios judeus, aquilo que eles desejavam, não era mais isso que eles tarde os queriam, né? judeus falam assim, opa, esse cara está falando coisas aí que vão me destituir da minha, as minhas benesses aqui, né? Então vamos matar esse cara. Né? Isso aí. Vamos matar ele. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. Tem uma pergunta que não está aqui, mas eu gostaria de fazer para você. Ok. Na sua opinião, essa eu não sei como que você vê isso, mas você acha que a igreja ela é o reino de Deus ou ela apenas faz parte do reino? Eu acho que ela faz parte do reino. Eu acho que ela faz parte. Porque o reino, o reino não é só pessoas. Não é só pessoas. Ele tem uma cultura, ele tem um conjunto de leis que não é a igreja. O conjunto de leis foi estabelecido por Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. E a gente coloca um monte de coisa, né, em torno disso, mas a lei foi estabelecida por Cristo, não pela igreja. A lei que impera nesse reino é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, para que um cidadão desse reino seja de fato um cidadão, como é que eu posso dizer, digno desse reino, ele precisa seguir as leis. Isso. Se eu ferir as leis do meu reino, do meu país, eu vou ser, eu mereço sanções, eu vou ser preso, eu vou ser deportado. Se eu for ainda um estrangeiro, eu vou ser deportado. Por aí vai, não é? Então, se eu tenho, eu sou parte do Brasil, sou cidadão brasileiro, mas eu não sou as leis. Eu sigo as leis desse meu país. No nosso caso de reino, a mesma coisa. As leis foram estabelecidas por Deus. E nós, como cidadãos do reino, nós seguimos essas leis. Né? Então, o reino ele é maior do que os seus cidadãos. Ele é montado, ele é formado, o cidadão faz parte, mas ele tem essas outras coisas. Tem um conjunto de lei, tem a cultura que é distribuída, que no nosso caso é uma cultura que vem de Cristo, por isso que nós chamamos que somos cristãos. Então, essa cultura nós herdamos, e também tem a questão do local, né? Onde esse reino acontece. Né? Esse reino de Cristo, ele acontece em 2 lugares. Quer dizer, eu não sei muito bem onde acontece, porque é o céu, é na terra, depois eu tenho que estudar um pouquinho mais. Mas a verdade é que não necessariamente é agora, aqui. Então, eu acho que não. Eu acho que a igreja faz parte do reino. Eu achei pertinente essa pergunta. Eu compartilho também da mesma ideia, que a igreja ela não é o reino, ela faz parte do reino. Porque tem muita gente pensando aí que é o próprio reino. Mas enfim, isso é um assunto para outro tema. Mas para a gente continuar, qual é o propósito dessa petição? Venha ao teu reino. Qual é o propósito? Na minha concepção, o propósito é que esse reino ele seja pleno, de 2 formas. Que ele seja pleno em cada um dos seus membros, em cada um dos seus componentes. Então, que a gente consiga entender que nós não somos mais cidadãos da terra apenas. Nós vivemos aqui, mas os nossos olhos estão no céu. Os nossos olhos estão no nosso reino celeste. E nisso, nós precisamos de fazer as coisas que um cidadão do reino celeste tem que fazer. O quê? Levar o evangelho. Levar essa boa nova. Levar essa boa nova é uma atividade do cidadão do reino. Outra atividade é amar. Nós, cidadãos do reino de Deus, precisamos amar a Deus em primeiro e ao próximo como a nós mesmos. Então, para que o reino seja pleno, ou venha o teu reino em nós, em cada um de nós, essas coisas elas precisam estar atuando em nós. E a segunda coisa é o escatón de fato. Venha o teu reino, que as coisas sejam consumadas de maneira que Cristo volte. E Cristo volte e estabeleça a plenitude do seu reino. Essa oração de venha ao teu reino, quando nós fazemos,
é uma oração que deve ser uma oração desejosa, de olha, Senhor, venha restabelecer a totalidade do seu reino na terra, no céu, para que nós possamos estar juntos como nação, como um rei e te enxergar face a face. Esse desejo é o desejo que deve ter cada crente, né? Eu acho que a gente também poderia dizer de forma devocional, né, que esse estabelecimento desse reino ele, pode ser feito em nossas mentes e em nossos corações também, né? No nosso casamento, nossa casa. Eu acho que o amor é basicamente isso, né? Uhum. O amor ao próximo, quem é o mais próximo é quem está aqui dentro de casa, né? Ele está aqui dentro de casa, eu tenho que amar. E essas pessoas têm que entender que eu os amo, né? Não existe amor sem ação. O amor, ele é muito mais. A gente entende muitas vezes aquela conversa do Dia dos Namorados, né? Vira pro lado da sua namorada e fala, eu te amo. Aí você vira e fala, eu te amo. Mas ela sabe que, né, os seus atos, os atos falam tão alto, como diz o outro, né, seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Sim. Então, não adianta a igreja falar que ama a sociedade e ela não fazer diferença para a sociedade. Ela não se mover em prol da sociedade. Ela estar na sociedade e não fazer diferença nenhuma se ela está ou não. Viver dentro da sua bolha, né? Eu fiz uma pergunta na minha igreja esses dias, o pastor me deu de vez em quando, deixa eu pregar, e aí eu perguntei para a igreja, que se fechar a igreja, o bairro vai sentir falta da igreja? Se a gente chega num ponto em que a gente faz essa pergunta, e a gente tem que fazer essa pergunta, e a gente fala, não, o bairro não vai sentir falta dessa igreja aqui. Então, nós temos um problema, porque nós não estamos vivendo o reino de Deus. A ideia é básica para mim. Quando Cristo morreu, as pessoas sentiram falta? As pessoas que convergiam para Cristo sentiram falta? Sim. Veja, a igreja ela deveria ser um ponto de convergência. Se eu sou qualquer crente, qualquer cristão, qualquer cidadão do reino de Deus, deveria ser um ponto de convergência. Ou seja, onde ele está, as pessoas deveriam ir para perto dele. Porque essa pessoa é agradável, ela fala de coisas boas, ela tem um sorriso, não importa quem a outra pessoa é, ela vai dar um abraço, ela vai trazer para a sociedade aquilo que a sociedade precisa. E o que nós estamos vendo hoje é que a igreja é um ponto de divergência. Onde está a igreja, muitas vezes as pessoas estão correndo e lá vem o crente, vamos embora. Entendeu? Então, nós temos um problema, porque não adianta falar do evangelho se ninguém está ouvindo a sua voz, se ninguém está ouvindo a nossa voz. Entende? E eu não estou falando para ser coleguinha do mundo, não. Eu estou falando de ser um cidadão do reino que fala verdades e as pessoas ouvem, mas que sabe como falar. Porque, no fim, você pode até ter razão, mas a razão muitas vezes se perde na forma. Muitas vezes, nós como igreja temos razão de falar algumas coisas, mas a maneira com a qual nós falamos, muitas pessoas, nós perdemos a razão. Muitas vezes nós perdemos a razão. Então, essa estrutura de que a gente precisa de demonstrar amor pelas pessoas, pelos nossos próximos, pelas pessoas da rua, isso é o puro reino de Deus. Se você abrir lá em Mateus 25, Cristo está falando sobre as pessoas que entrarão com ele no reino e quem não entrará com ele no reino. E ele fala de as pessoas que serviram os necessitados, que falaram da minha palavra, esses vão estar junto com meus pais, os justos. Uhum. E os demais não. Isso é uma demonstração do quê? De um amor que não fica em palavras. Um amor que vai de encontro ao próximo, que vai de encontro àquela necessidade. Né? Isso eu acho que a nossa igreja peca. A igreja como um todo, né? A igreja brasileira hoje, ela peca. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Teologicamente e eu quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais mais uma vez, que é Teologicamente Oficial. E não se esqueça, pessoal, de enviar os seus comentários, suas sugestões, as suas dicas para os próximos temas e para os nossos próximos episódios, porque a sua participação é muito importante para o crescimento desse podcast, desse projeto, porque
tudo que a gente faz aqui, se não tiver a sua participação, o que a gente faz aqui não está valendo de nada. Então, tudo que a gente faz aqui só faz sentido com a sua participação. Então, envie a sua sugestão, as suas dicas, o que você achou do que a gente falou aqui. Teve algo que você não concorda com o que a gente disse aqui? Deixa a sua participação. Teve algo que a gente disse aqui que chamou a sua atenção, que te despertou para algo? Também deixa a sua participação. É muito importante para a gente. E para finalizar, eu gostaria de ouvir as considerações finais do Marcelo e como as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, o seu contato, o seu e-mail. Muito bem, eu gostaria de terminar aqui dando uma olhada no versículo de Colossenses, em alguns versículos. Colossenses 1, do 12 ao 14, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. O reino de Deus, Cristo morreu para nos transportar para o reino do seu amor. Ele quer que nós façamos parte do seu reino. E esse reino é um reino que deve espalhar amor. A nossa tarefa é distribuir a Boa Nova. A Boa Nova é uma maneira de apresentar, ou distribuir o Evangelho e dizer que a solução contra o pecado é a morte de Cristo. O estabelecimento do reino de Deus passa pelo sangue de Cristo em nós. E a nossa tarefa é levar esse reino para que mais pessoas possam dizer conosco: venha ao teu reino, venha ao teu reino. Meu nome é Marcelo Arantes e você me acha... Eu estou começando um projeto agora nas plataformas digitais, ainda está devagar por causa da faculdade, você sabe como é que mas chama Teologia em Twitch. Eu não sei se posso explicar, mas vou aproveitar que vou explicar rapidinho. Na verdade, ele é para ter mensagens curtas que falam de teologia. É isso. Só coisa curtinha, dando alguma coisa de fundamento de teologia, e alguns deles acompanham um texto mais longo, ok? Você me encontra no Twitter, no Facebook e no Instagram. Teologia em Tweet. E é isso, acho que é isso aí. Bem, eu vou deixar aqui também o link do Twitter do Marcelo para as pessoas poderem estar acessando também. E eu quero agradecer, Marcelo, pelas suas palavras aqui, pelo que você disse. Muito obrigado. E sinta-se à vontade para estar participando mais com a gente aí com o Teologicamente. Espero contar com você nos próximos temas futuros que a gente vai estar gravando aqui. Ô John, quero agradecer pelo convite aí, né? Eu não sei se foi... vou deixar um abraço pro Pedro, que da última aí... Eu não sei se foi a última ou penúltima, ele teve aqui, eu escutei. Uhum. E eu agradecer mesmo, né? Por você abrir esse espaço para a gente poder falar, conversar. É uma satisfação sempre falar sobre a palavra de Deus, sobre a obra de Deus. Que Deus abençoe muito esse canal aí, abençoe muito esse meio de comunicarmos a palavra de Deus. E sempre que convidar, estarei à disposição. Amém. E eu quero agradecer a você também que nos ouviu. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe. Você ouviu TCast, o seu podcast de teologia.